Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha leiga desse livro, Uma Fortuna Perigosa, do autor Ken Follett. Na verdade, eu já fiz uma resenha desse livro a long time ago, na Galaxy Far, Far Away, e eu tava pensando em colocar aqui no canal, disponibilizar esse vídeo, essa resenha antiga, como um vídeo antigo, mas eu falei algumas coisas naquele vídeo que não vão fechar muito bem com o contexto atual do canal, o momento que nós estamos vivendo agora. Então eu resolvi fazer uma nova resenha leiga desse livro. Vamos lá, sem delongas, mas eu espero, se você quiser, eu espero você se inscrever no canal, curtir o vídeo, não tem problema, eu fico aqui aguardando, temos tempo. Na verdade é até coisa rápida, é só clicar ali no se inscrever, curtir e fechou todas. Já fez isso? Então vamos lá fazer a resenha leiga dessa obra do Ken Follett. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, eu acho que eu já comentei em alguns outros vídeos, o autor Ken Follett tem se tornado um grande autor para mim. Eu já coloquei na minha cabeça, eu já defini na minha meta literária de vida adquirir todas as obras do autor Ken Follett. Eu tenho aqui assim uma obra específica que é Os Pilares da Terra, que para mim é uma das obras, é a melhor obra do autor até o momento. Eu já li 3 livros dele. Ele tem 200 livros, eu li 3 dos livros que eu li até agora. Os Pilares da Terra é o melhor livro. Mas vamos lá, Uma Fortuna Perigosa é também uma história que vale a pena ser lida, porque esse autor tem realmente habilidades na escrita sensacionais. Vamos lá então ao enredo da história. Nesse livro, nós acompanhamos uma família dona de um banco no século XIX. Por esse enredo, pessoal, assim, inicial, por essa premissa, uma família dona de um banco no século XIX. A princípio tem que ter muita criatividade para desenvolver uma história que prenda a atenção do leitor, Pois bem, Ken Follett consegue. E ele traz para nós então uma história que é contada no passar de vários anos, começa lá em 1828 e vai terminar em 1870 e alguma coisa. Começa a história com alguns membros dessa família jovens, jovens lá numa escola, no internato, e lá nessa escola já acontecem algumas coisas. Na verdade acontece uma morte. No início do livro já temos uma morte que gera algumas suspeitas. Uma morte assim, no mínimo estranha, sabe? Aquelas mortes em que um fica olhando pro outro, quem foi, o que será que aconteceu? Já começa assim. E no início do livro também nós temos uma outra morte que é um suicídio. E essas duas mortes elas vão mais ou menos nortear o rumo da história. Então em vários momentos elas vão voltar à tona por conta da influência que elas têm com alguns personagens do livro. Então é uma história que já começa num ritmo assim bacana, óbvio que tem os seus momentos ali um pouco mais tranquilos, dá uma baixada na adrenalina, mas tem outros momentos que a história volta a dar aquela animada, que a gente fica ali apreensivo com o que está acontecendo, e o Ken Follett ele consegue medir, dosar esses momentos de adrenalina e calmaria de uma forma assim sensacional. Sem contar, pessoal, que é a história de uma família rica dona de um banco. A gente sabe que muitas vezes quando tem muito dinheiro envolvido, nem o amor familiar prevalece, não é mesmo? Os interesses, as pessoas começam a ambicionar cargos, ambicionar ganhar mais, enfim, isso acaba deteriorando a relação familiar. E é bem o que acontece aqui, é aquelas pessoas assim, é o tio olhando pro sobrinho, que não quer que o sobrinho cresça, mas quer que o filho dele cresça, e ao mesmo tempo é o herdeiro que não quer que o tio continue no banco, e começa um monte de bagunça, e essas intrigas são muito bem conduzidas pelo autor Ken Follett. E nós temos, a presença do vilão, na verdade são 2 vilões, um vilão e uma vilã, e nós temos a presença do herói e da heroína. O herói é um dos membros da família chamado Hugh Pilaster e a heroína é uma mulher chamada Maisie. E aí eu não vou contar muitos detalhes para não spoiler, para não estragar a história para vocês, mas eu achei bacana que o Ken Follett aqui colocou o Hugh Pilaster como sendo um herói simplesmente pelo fato dele ser uma pessoa correta, justa, que gosta de ser uma pessoa íntegra. Esses valores, essas coisas que são possíveis para todo mundo. Você não precisa voar para ser um super-herói. Você não precisa soltar raios dos olhos para ser um super-herói. Você pode ter alguns valores que o caracteriza como herói. E é o que o Ken Follett trouxe aqui pro Hugh Pilaster. Não é nenhum cara assim que sabe lutar, nem nada disso. Apesar de que em alguns momentos aqui ele vai ter que usar os seus conhecimentos precários de luta para se defender. Mas a grande força do Hugh Pilaster é justamente essa questão de ser uma pessoa
pessoa correta, justa, que quer ajudar, enfim, e assim é construído esse herói pelo Ken Follett. E a história então vai se desenvolvendo sobre esses aspectos, sobre as relações familiares, sobre os interesses, sobre corrupção, traição, assassinato, tem de tudo nessa história. Então, como não poderia deixar de ser, eu indico sim a leitura do livro Uma Fortuna Perigosa, do autor Ken Follett. E esta foi a resenha leiga desse livro. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.